Muito boa tarde, bem-vindos a uma edição especial do Consultório Aberto, aqui no Mais Guimarães, no Dia Mundial da Saúde Mental. Teremos uma conversa acerca do impacto desta pandemia da Covid-19 nas nossas vidas e na saúde mental dos guimaranenses e dos portugueses, daqueles que nos veem, daqueles que nos ouvem nesta tarde de sábado. Connosco temos Emanuela Lopes, é psicóloga no Hospital Senhora da Oliveira em Guimarães. Olá, Emanuela, cá estamos de novo, depois de uma pausa, depois de umas férias merecidas, também um pouco revitalizantes, para entrarmos num novo momento desta pandemia da Covid-19, não é? Boa tarde. Olá Eliseu, boa tarde. Sim, regressamos já de um período de férias que já passou, não é? Quase já passou um mês desde que fomos de férias, revigorantes de facto, e agora regressamos a esta normalidade, a normalidade dos trabalhos, a uma normalidade do início das aulas, sobretudo do ano letivo, e enfim, está a ser um desafio, que é um desafio que também nos temos que readaptar. É uma readaptação constante, não é? Portanto, nós estamos nesta altura a viver aqui num sobressalto constante, poderia até dizer isto, até porque neste momento há um grande número de infectados no Conselho de Guimarães, há Uhum. imensas turmas, eu arriscaria dizer que não haverá uma escola no Conselho em que todas as turmas estejam nesta altura num regime presencial e que não haja pelo menos o fantasma da Covid-19 a pairar sobre as escolas, sobre as empresas também. Portanto, é um Uhum. momento muito diferente que nós agora estamos a viver e até que ponto é que isto está a afetar psicologicamente as pessoas? De facto, eu acho que esta questão, sobretudo aquilo que nós ouvimos mais, o facto de ter começado o ano letivo e de uma forma gradual e agora se calhar exponencial, as turmas virem para casa em isolamento profilático, vigilâncias ativas, trouxe uma nova dinâmica às famílias e sobretudo aos pais, não é? Eu vejo os pais estão muito assustados, muda muito a dinâmica, é muito novo para as escolas, é muito novo para os pais. Estamos a falar desde os miúdos que vêm para casa, se fazem ou não teste, quanto tempo é que ficam em casa, desde quando é que contam os dias, a informação que depois vem da DGS, enfim, é também um bocadinho assustador, não é? Porque sabemos que, de facto, embora fosse expectável, de facto vai ser algo que nos próximos tempos vamos ter que conviver, vamos ter que passar exatamente por essa situação. Por isso, neste momento, é mais isso que nós ouvimos, esta tradução, este sobressalto de como é que é agora, já fomos contactados, não fomos contactados, como é que é da DGS, terão que fazer teste, e mais uma turma que veio para casa, e mais um professor infectado. Esta está a ser uma normalidade aqui no Conselho de Guimarães, sim. Portanto, quando falávamos nas últimas edições do Consultório Aberto, até ao início de agosto, vivíamos um período em que não conhecíamos ou conhecíamos casos isolados de alguém que tinha sido infectado. Agora, dificilmente haverá alguém que não tenha um familiar, um amigo, alguém conhecido, um colega de trabalho que esteja infectado com a Covid-19. Portanto, é uma realidade nova, temos que aprender a viver com ela e com a calma possível, é assim que temos que encarar isto. Sim, repare, para além das pessoas que referiu, vamos pegar no exemplo de um professor. Um professor que leciona várias turmas, se esse professor ficar infectado com a Covid, as turmas estão a vir para casa de vigilância ativa, em isolamento profilático. Portanto, acaba por conhecer de facto, conhecermos as pessoas que estão infectadas, os colegas, os professores, tudo trabalho, é exatamente por aí. Eu acho que sim, eu acho que tudo aquilo que nós falamos em relação a esta ansiedade, a ansiedade pode ser e deve ser, é positiva, pode ser positiva e protetora, porque é exatamente esse receio que nos faz com que tenhamos os comportamentos proativos, estes comportamentos que nos faz ter cuidado com a questão da infecção, a etiqueta respiratória, a lavagem das mãos, todas as indicações que as autoridades de saúde nos dão. É porque a ansiedade eleva, ficamos com receio de contrair o vírus e temos estes comportamentos. Quando isto não acontece é quando temos comportamentos que podem ser considerados mais irresponsáveis, negligentes mesmo, de não estarmos ansiosos perante o assunto. Por outro lado, se a ansiedade for demais, o medo for demais, também nos consome.
e paralisa e tem impacto na nossa funcionalidade, quase que não conseguimos sair ou saímos com muito medo, temos dificuldades em dormir, como se começa o corpo a dar sinal, seja porque me dói o estômago, seja porque não consigo comer, seja porque fico mais irritada, enfim, nem o 8 nem o 80, mas que está a ser uma situação que as pessoas estão a descobrir como lidar com ela, é de facto uma realidade extremamente recente. E haverá um relaxamento, um demasiado relaxar das pessoas relativamente à Covid-19, pelo facto de, na maioria dos casos, os sintomas não serem graves, significativos até, há imensos assintomáticos, a maioria dos infectados são assintomáticos. Em Guimarães, em particular, haverá um grande relaxamento para termos este crescimento significativo nas últimas semanas, desde o início de setembro, nomeadamente. Eu não sei se diria um grande relaxamento. Nós vemos que, por um lado, se há pessoas que têm comportamentos mais irresponsáveis, mais negligentes em relação a alguns cuidados, os básicos, aqueles que todos temos que ter, na grande maioria há pessoas que os têm, não é? O que acontece é que, e nós soubemos que até a começar o ano letivo os focos eram focos centrados na família, portanto nas reuniões de família, nos almoços, no jantar, nos contactos e às vezes também nas empresas. Portanto, aí é claro que as pessoas acabam por relaxar um bocado, seja em relação ao uso da máscara, por exemplo, ou até da lavagem constante das mãos. E sabemos que o aumento na altura, aqui há uns tempos atrás, se deveu muito a isso. Agora, aquilo que nos é dito é que o vírus está muito na comunidade. E o que acabamos de dizer quando temos nas escolas, onde está tudo muito mais concentrado, sabemos que alguns miúdos, aquilo que é referido mais os adolescentes, por vezes não são tão levar esta questão das regras tão à letra, às vezes isso não acontece, sobretudo a questão das máscaras, ouve-se muito falar nisso, sobretudo quando podem tirar as máscaras, quando estão nos intervalos, às vezes ouvimos relatos em que isso acontece e isso também pode ajudar a aumentar o número de casos, mas esta questão da escola, de ter começado as escolas, soubemos também alguns focos em ginásios, quer dizer, em sítios onde se calhar diminuímos um bocadinho o nosso comportamento mais protetor, acaba que por se calhar por aumentar os casos. Portanto, eu não sei se, eu não arriscaria dizer, sobretudo porque não tenho mesmo conhecimento disso, mas não arriscaria dizer que seria por uma questão negligente, porque as pessoas não querem saber, até porque há bem pouco tempo andei no centro de Guimarães, quando saí do meu trabalho fiz uma pequena caminhada até um determinado sítio e fiquei muito satisfeita de ver que na rua, estamos a falar do centro de Guimarães, Toural, Gil Vicente, por aí, muita gente com máscara na rua, apesar de não ser uma indicação obrigatória, foi algo que foi pelos médicos do hospital, pelo Presidente da Câmara, enfim, as pessoas aderiram de facto, a este pedido. E o que é que sentem as pessoas, Emanuela, quando recebem um teste positivo? Que relatos é que a Emanuela recebe de quem se vê infectado pela Covid-19? É engraçado que, apesar de nós sabermos que o vírus está à espreita, não é? E isto ouvimos muito esta expressão, o vírus está aí à espreita. Quando as pessoas começam a ter sintomas ou que souberam que o familiar deu positivo e que a probabilidade de estarem também positiva é grande, até vir o resultado, os índices de ansiedade são muito elevados. Apesar de saberem que essa é de facto quase uma certeza quase absoluta, mas ficam muito ansiosas até saber. Há pouco tempo acompanhei um caso e estou a acompanhar, portanto o miúdo deu positivo, a mãe passado algum tempo começou com alguns sintomas, começou com febre, começou com algumas dores musculares e de facto até vir o resultado que veio positivo, mas naquele tempo fazer o teste e vir o resultado a mãe estava extremamente ansiosa, apesar de saber quase certeza, se bem que a certeza só temos quando vem o resultado do teste, que seria. Portanto, os níveis de ansiedade ficam muito elevados nesta questão de que vou ter ou não vou ter, vai dar positivo, não vai dar positivo. Depois, a questão de como é que os sintomas se manifestam, de serem mais exuberantes mais ligeiros a moderados, faz um bocadinho a diferença da forma como as pessoas lidam com isso. A parte posterior, isto um bocadinho à semelhança do que nós acompanhamos na altura do confinamento, tem a ver com a repetição dos testes, não é? Vai acontecendo e estamos a começar a ouvir alguns relatos, até dos miúdos da escola, que repetem o teste passados 14 dias
ou quando têm que repetir e vem o teste ainda positivo. E depois, passado uma semana, repetem e dá positivo igual. E também lidar com esta situação às vezes é um bocado complicado. Mas lá está, tem esta questão positiva. O passado trouxe esse ensinamento. Isso é uma das coisas que eu já falo com todos os meus doentes, que é a probabilidade de quando fazemos o teste para ver se ainda continuamos infectados ou não, pode não ser assim tão grande de ser logo negativo. Não é? Então, psicologicamente já tem que haver uma preparação, que não quer dizer que eu aceite isso e que seja a melhor notícia que me dão, mas é diferente de março, de abril, que não sabíamos muito bem como é que isto era. Não é? Eu lembro-me de ter doentes que chegaram a fazer 5, 7 testes positivos até negativarem. Portanto, hoje é um ensinamento, já sabemos que isso eventualmente pode acontecer, portanto também o passado ensina-nos e ajuda-nos um bocado com isso. Mas isto faz um bocadinho esta diferença. E também tem uma coisa positiva que vejo agora, o facto de as escolas já estarem preparadas, terem o plano B, portanto os miúdos, estas turmas, quase todas, a grande maioria, estão em aulas online, portanto os miúdos, quando conseguem, sobretudo pelo aligeirado dos sintomas da febre e da dor, conseguem acompanhar, isso ajuda bastante. Portanto, aquele tédio, o aborrecimento de estarem confinados a um quarto e não sair daquele quarto para fora, diminui, é um bocadinho diferente do que era aqui há uns meses atrás. Isto, estamos a falar nesta população específica, na questão dos adultos, mantemos tudo mais ou menos igual, não é? Portanto, o fator surpresa já não acontece com a mesma intensidade que acontecia há uns meses atrás. Falemos também dos mais idosos. Portanto, a Emanuela Lopes é trocatense, aí em Santo Trocato, a Irmandade de Santo Trocato, o Centro Social, teve um foco significativo, com um grande número de infectados. Como é que as pessoas dentro de um lar, de um centro social, com a idade, portanto, sendo grupos de risco, como é que encaram esta Covid-19 e uma infecção? Conseguiu falar com alguns séniores desse lar ou de outros em que haja focos? Não, por isso eu não posso falar especificamente do lar de Santo Trocato, apesar de informalmente ter conhecimento de algumas coisas, mas formalmente, enquanto profissional de saúde, não tive contacto direto com ninguém. O que sabemos é que nestas questões que têm sido muito debatidas nos últimos tempos, muito debatidas, e nós vemos na televisão, volta e meia fala sobre isso, mas o curioso é que também não arranjamos grandes soluções para isso também, é que de facto o que está a acontecer com os nossos idosos é uma atrocidade gigantesca, eles estarem há 6 meses confinados num sítio, não poderem sair, se saírem, se forem a uma consulta têm que passar 15 dias dentro de um quarto, fechados, sem ninguém, sem receber visitas, isto é muito complicado. Complica muito mais quando há os surtos infecciosos, não é? Quando nós temos de facto lares, e como foi aqui o caso, eu sei que isso alarmou muito a comunidade, penso que também da mesma forma acabou por, e chegámos a falar sobre isso no passado, trazer ao de cima de nós o nosso sentimento de solidariedade, o sentimento de que estamos juntos e o sentimento de que como é que nos podemos fazer todos para interajudar uns aos outros. Isso é verdade, acho que continua a trazer um bocadinho de cima este sentimento muito comunitário de entreajuda. Mas de facto o que acontece com os idosos é uma atrocidade gigantesca e eu acho que daqui a uns tempos vamos pagar um preço muito alto sobre isso. Recorda-se quando tivemos o programa sobre os idosos, o Covid-19 e os idosos, falava-se mesmo na possibilidade é uma possibilidade real e há estudos que já indicam precisamente isso e a Organização Mundial de Saúde fala sobre isso, na possibilidade dos nossos idosos demenciarem muito mais rápido, a falta de estimulação, a falta de convivência, mesmo com os cuidados que têm que ter, vai ter repercussões extremamente negativas, vamos pagar um preço muito alto e estamos a falar de todos os níveis, mesmo a nível político, a nível económico, a nível de cuidados de saúde, a nível pessoal, a nível familiar, estamos-nos a esquecer desta população alvo, que é os idosos, porque estão todos confinados num sítio, estão todos ali, mas de facto há situações que nós temos que olhar de uma maneira diferente e temos que ser, isto a nível central, diria mesmo do governo central, temos que ser muito mais proativos mesmo em prol desta população. E as questões de cor mental, a saúde mental, têm sido salvaguardada nos serviços de saúde. Portanto, sabemos que durante o período de confinamento quase tudo parou. Não conheço, e a Emanuela conhecerá melhor a realidade do apoio psicológico, do apoio emocional às pessoas. Como é que estão as coisas agora?
E o que é que se perspectiva para este futuro próximo? Sim, isto na altura do plano de emergência, portanto, que foi emitido, foi tudo novo para toda a gente, foi um parou, vamos nos reorganizar, o que é que vamos fazer? Não há consulta externa, não há serviços, consultas presenciais param, foi generalizado também ao privado, tanto foi no público e foi no privado, e a saúde mental e os serviços de saúde mental estavam incluídos precisamente aqui, à exceção dos internamentos e dos serviços que possuem internamento, na altura foi tudo suspenso. Arranjámos uma alternativa e eu acho que aqui em Portugal a psicologia, naquilo que me diz respeito, e posso falar a nível nacional, esteve muito bem, foi extremamente proativa, reativa mesmo, quer dizer, quando isto aconteceu, os psicólogos começaram a perceber como é que podiam chegar às pessoas, e então através, seja dos telefonemas, das videochamadas, a teleconsulta, acabou por ser uma ferramenta extremamente útil e foi uma maneira de estarmos próximos das pessoas. E aconteceu aqui em Guimarães, aconteceu um bocadinho pelo país inteiro. A par disso, começaram a emergir as linhas de atendimento, a Saúde 24, inclusive ainda mantém, e foi uma boa notícia, acabou por ser não só na altura da contingência, mas ainda se mantém, portanto há uma linha de atendimento psicológico 24 horas, gratuita, que as pessoas ligam e falam com um psicólogo, e depois localmente eu sei que os hospitais, os centros de saúde disponibilizaram linhas específicas também para o atendimento. Os privados readaptaram-se também com as consultas online, uma outra consulta presencial que eu sei que também foi feita. Mas é verdade que a grande maioria, a esmagadora maioria, parou. Aliás, eu até tenho uns dados que tirei da Organização Mundial de Saúde, que fez um estudo sobre isso, isto a propósito também do Dia Mundial da Saúde Mental, mas os países relataram uma interrupção que foi generalizada de muitos tipos de serviços essenciais à saúde mental. Então, o estudo que fizeram relatam que mais de 60% das interrupções de serviço de saúde mental para as pessoas vulneráveis, repare, 60%, a grande maioria, seja para crianças, adolescentes, para os adultos, para os serviços que também apoiavam as várias faixas etárias, andou tudo à volta, ultrapassou os 60%, portanto, fechou praticamente tudo. Cerca de 70% também interromperam o aconselhamento e as psicoterapias, portanto os tratamentos psicológicos. Nós estamos a falar de um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, penso que foi a cerca de 130 países e foi um estudo feito em junho, entre junho e agosto, portanto uma coisa muito recente, agora 2020, 130 países, uma coisa muito generalizada. Mesmo aquelas situações graves que eram seguidas na consulta, dos abusos de substância, às vezes por situações comórbidas também, mais de um terço foram interrompidas, pessoas que também por abuso de substâncias, problemas mentais, neurológicos, mais de 30% também viram sem consultas, e cerca de 3/4 relatam interrupções parciais nos serviços de saúde mental, na escola e no local de trabalho, cerca quase de 80%, 78% e 75%. Portanto, como viu, isto não foi só uma coisa nacional de Portugal, estamos de 130 países, um estudo que a Organização Mundial de Saúde acabou por fazer, porque de facto nós incidimos muito naquilo que são a parte física da Covid, não é? E teve que ser, numa primeira instância, a crise de saúde física, só que isto também vai trazer umas sementes de uma grande crise de saúde mental, não é? Se não forem tomadas opções. E a Organização Mundial da Saúde começou a olhar para isso, começou a estudar, a perceber o que é que se passou, começou a perceber que há muitos relatos, começou a perceber que aumentámos o uso do consumo de antidepressivos, ansiolíticos, que estas consultas foram suspensas e as pessoas queixaram-se e pioraram, não é? E pioraram as ideias de suicídio, e pioraram as tentativas de suicídio, e pioraram a violência doméstica, e piorou a violência a crianças, situações tão graves que não pode ficar à margem daquilo que é uma atuação ao nível da pandemia. Portanto, a saúde mental e o bem-estar das sociedades inteiras foram severamente afetadas por esta crise e são uma prioridade que tem que ser urgentemente tratadas com urgência. Cá em Guimarães, tem noção de que isso já está a acontecer também? Esses episódios aumentaram de violência doméstica, de maus tratos, eventualmente, de problemas depressivos, tudo isso aumentou com a pandemia e agora já há reflexos disso? Nós estimamos que na altura
Durante o confinamento isso aconteceu. No desconfinamento viemos a perceber que sim. Eu penso que ainda não há dados concretos, estudos com dados concretos que já que sei que fossem lançados. Aliás, no programa que fizemos da APAV, a doutora Marta falava sobre isso, eles agora iriam perceber concretamente, objetivamente, o que é que em termos de violência doméstica, violência de género, violência contra as crianças, de facto aconteceu, mas nós, empiricamente, naquilo que é a consulta, de facto isso aconteceu. A parte depressiva, a parte ansiosa continua, apesar de, e houve ali um tempo, eu diria agosto, setembro, que as pessoas perderam um bocadinho o medo. Até aí nem queriam vir às consultas, não queriam sair muito naquilo que não fosse tão urgente quanto isso, sair o mais ou menos necessário. Estamos a falar de uma média, claro que temos as outras pessoas que foram todas a correr para a praia, não é? E temos o outro foco também. Estamos a falar aqui dos doentes e mais desta questão da saúde mental. E agora começou outra vez os receios, sobretudo com o início do ano letivo. Eu acho que foi esse ênfase que se deu muito dos miúdos serem mais, os miúdos irem para a escola, os miúdos frequentarem outras atividades, e estas questões depressivas e ansiosas são as que mais predominam. Sim, as alterações do sono também. Relativamente à estigmatização dos portadores de Covid-19, sentem também que há um estigma e as pessoas queixam, os portadores de Covid queixam-se de terem sentido na pele esse estigma? Ouvimos um bocadinho o relato das duas coisas. Na primeira pessoa eu já ouvi pessoas, portanto, doentes mesmo, não é? Que sentiram isso e que sentiram isso a subir as escadas e alguém ia a descer, portanto, no vão das escadas, e a pessoa afastar-se e parar e quase como é que reage porque ia passar por a pessoa que foi infectada. Hoje, há pouco tempo, li uma notícia que até há pessoas que estão a impedir a entrada de pessoas que foram infectadas com Covid nos elevadores, portanto também, e isso predomina imenso. Ouve-se em relação aos professores infectados, e isso é uma mensagem que eu depois também gostava muito de falar sobre isso, porque nós temos que desmontar muito isso, portanto, as pessoas não têm culpa de ficar doentes, se há alguém que podemos deitar a culpa é ao vírus, não é? Evidente que nós podemos falar de comportamentos menos responsáveis, de comportamentos negligentes se calhar, de algumas pessoas, mas na grande generalidade não será tanto assim. Portanto, nós temos um dever de não discriminar estas pessoas e as pessoas, o risco de serem reinfectadas é mais baixo. Existe, mas temos que ter os mesmos cuidados que temos com as pessoas que não tiveram, as pessoas assintomáticas, porque nós não sabemos em relação aos outros. Por outro lado, também já ouvi pessoas que regressaram tiveram muito tempo confinadas, que repetiram o teste e deram positivo várias vezes, regressaram ao seu local de trabalho e foram muito bem recebidas, sem qualquer tipo de estigma, se calhar também poderá ser ao âmbito de atuação em termos de laboral, mas também isto existe. Se calhar se me perguntam em termos mais generalizados, eu acho que existe esta questão do estigma e do medo e de olharmos um bocadinho assim de lado e de tentar afastar um bocadinho isso, mas o que nós falámos outra vez de que podíamos ter sido nós, podemos ser nós e poderemos vir a ser nós. É muito importante termos isto em atenção e não podemos discriminar e temos que encarar isto com a seriedade que tem que ser, os cuidados que temos que ter e saber viver um bocado com esta situação. Portanto, um grupo que também pode vir a sofrer desse estigma, ou estará a sofrer esse estigma desde o início desta pandemia, são os profissionais de saúde, e há vários relatos disso acontecer. Como é que estão os profissionais de saúde quando estamos agora na entrada do outono, com aumento exponencial de casos, com a pressão a aumentar também nos nossos serviços de saúde? Como é que eles estão preparados para o desafio de ultrapassarmos este outono e inverno como é previsível, com grande dificuldade? Profissionais de saúde, de facto, quando dizemos que são os heróis, são mesmo, mas eu acho que estão esgotadíssimos com toda esta situação. Eu acho que estamos todos muito mais bem preparados, a máquina já está um pouco oleada, não é? Se no início foi
o que vamos fazer, e é preciso montar circuitos Covid, e circuitos não Covid, e circuitos limpos, e anda-se por aqui, não se faz ali, e este procedimento e aquele. Agora as coisas já estão implementadas, portanto a máquina já está, já aprendemos muito, apesar de não sabermos pouco, mas já aprendemos muito em relação à doença, e acho que isso é uma mais-valia. Mas as pessoas estão muito esgotadas, é muito trabalho, são poucos profissionais, são muitas horas, são exigências muito complicadas, complexas, é muito complicado trabalhar com aquele equipamento todo e como falámos e ouvimos sempre muitos relatos, muitas horas seguidas e com os cuidados todos que têm que ter, e assusta muito agora esta questão que vamos entrar, como falou, o outono, inverno, em que sabemos que vai aumentar as gripes, as pneumonias e que nós não sabemos se poderá ser Covid, portanto, e aumenta significativamente os casos, as suspeitas, e eu acho que de uma forma geral as pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas, sobretudo porque há pouca gente, estamos melhor preparados, não tenho dúvidas absolutamente disso, acho que a forma como lidamos com isto está melhor, mas é uma população que também do ponto de vista psicológico nós estamos muito atentos, porque receamos que este acumular desta situação venha-se a pagar um preço do ponto de vista mental, seja por o burnout, a sobrecarga em relação ao trabalho, seja por todas as questões de levar o vírus para casa, que ainda se mantém, não é? De serem infectados no local de trabalho e de irem para casa, de terem que tomar decisões de não voltarem ao local de trabalho, como já aconteceu, se isto continuar como está a continuar, com níveis e números assustadores, e tudo isto tem repercussões ao nível da saúde mental dos nossos profissionais de saúde. Relativamente às crianças, como é que devemos comunicar com elas esta situação que estão a viver? Por exemplo, tenho um filho com 6 anos. Como é que lhe explico o que nós estamos a viver? Ainda se lembra perfeitamente do tempo em que não usávamos máscaras, anseia pelo tempo em que não as volta a utilizar, embora na escola, estando ele na escola primária, no primeiro ciclo, não seja obrigado a utilizar máscara, mas toda esta situação devemos explicar-lhes que isto é temporário, que um dia vai passar, ou estaremos a criar uma expectativa que depois poderemos vir a não conseguir cumprir? Eu acho que é isso, nós temos que falar para os miúdos adequados à faixa etária, à idade que eles têm. É muito diferente falar com um miúdo de 6, com um miúdo de 4, por exemplo, e estamos a falar só de 2 anos de diferença, ou com um miúdo de 12. Eu acho que se calhar temos que nos centrar naquilo que estamos a passar agora e que de facto é importante o uso da máscara, ou que é importante a etiqueta respiratória, ou sobretudo para os miúdos é importante perceberem porque é que têm que vir para casa. Por exemplo, esta questão está a ser extremamente pertinente no momento. A escola começou há muitíssimo pouco tempo. E quer dizer, eles tiveram este tempo todo em casa, com pouco contacto com os professores, com pouco contacto com os amigos, começa a escola e toda a expectativa relacionada com o regime presencial, e passado uma semana, 2 ou 3, toca a vir para casa outra vez num regime online, e porque alguém ficou doente, ou porque um professor esteve doente, ou porque um colega ficou doente. Eu acho que é preciso explicar isto sem dramatizar, ao nível de entendimento da criança. Não se deve esconder muitas coisas, mas também não podemos, lá está, é adequar ao nível do desenvolvimento dos miúdos. E aos miúdos de 6 anos é precisamente isso, é explicar que neste momento temos que usar a máscara, que temos que ter estes cuidados, ou que tem que vir para casa, ou que os coleguinhas da outra turma foram para casa porque alguém esteve doente, portanto temos que vir para casa, temos que estar atentos aos sinais, e se nós próprios podemos ou não estar doentes, mas também não dramatizar, nem passar, isso também é uma questão importante para os pais, não passar a nossa ansiedade quando os miúdos vêm para casa para confinamento profilático, no isolamento profilático, não passar esta nossa ansiedade se os miúdos possam ou não estar infectados, este pânico para os miúdos, mas explicar que a razão por que estão em casa é essa, e que daqui a 14 dias correrá tudo bem e regressarão à escola. Portanto, eu acho que tem que ser tudo muito assim, tudo muito ponderado, tudo muito adequado, e responder às perguntas deles, às dúvidas deles, conforme as situações vão surgindo. Uma outra situação, e agora falando dos professores, estarão eles também com uma grande pressão nesta altura devido à Covid-19. Num outro dia conversava com um professor do segundo ciclo, neste caso, terceiro ciclo,
neste caso em particular, embora a diferença não seja muito significativa, mas diziam, por exemplo, os alunos numa sala de aula teriam que pedir autorização para tirar a máscara e beber água. Isto é uma pressão muito grande sobre os alunos, é a pressão que tem que haver nesta altura para se controlar de alguma forma a Covid, ou os professores estão já a entrar aqui num período em que exigem demasiada prevenção nas salas de aula e isto pode prejudicar até os alunos. Eu acho que é uma fase muito difícil para os miúdos. Esta é uma fase difícil para todos, mas eu acho que é uma fase muito difícil para os miúdos. E nós ouvimos os relatos dos garotos que referem que estar o dia todo com a máscara e a escrever e em algumas posições em que não é nada confortável, e tiver mais calor e a temperatura da sala, quer dizer, tudo ajuda exatamente para poder ser mais cómodo ou mais incómodo a situação, mas é muito difícil para eles, quer dizer, repare, o facto de terem ficado confinados, regressarem à escola, terem que usar a máscara, não poderem trocar materiais escolares, não poderem se abraçar, no terceiro ciclo há muito esta questão também do toque, não é? De eles estarem, aliás há em todos, mas estarem todos muito juntos e todos muito próximos e privilegia-se muito por aí do contacto junto, não é? Dos pares, ainda para mais esta importância em relação aos pais, que é uma exigência muito grande para estes miúdos. Agora, também é importante perceber que estes cuidados também é para a proteção deles, não é? E que o facto de usarem máscara numa sala de aula, se um professor for infectado ou estiver com, por exemplo, com Covid positivo ou outro colega, o facto de estarem com máscara já diminui a questão, por exemplo, de ter sido um contacto muito ativo, quer dizer, não é? De ter sido está-me a faltar a palavra quando se diz que estão em contacto com pessoas infectadas, Contágio. seja, como disse? Contágio. Sim, o contágio, mas que se está com máscara ou se está sem máscara faz depois a diferença naquilo que a DGS institui em termos depois das normas a seguir, por exemplo, o isolamento profilático, se estiverem com máscara ou não. Se não estiverem com máscara num ambiente fechado, menos 2 metros, por exemplo, vêm todos para casa. Se tiverem, se calhar já não, é uma vigilância passiva, digamos, atentos aos sintomas, aos sinais e tal. Portanto, isto também faz a diferença. Isto é muito difícil, e mesmo para os próprios professores conseguirem gerir isso, conseguirem gerir esta situação em relação aos alunos, tem que haver aqui o bom senso, temos que apelar à compreensão também dos miúdos, esta responsabilidade social que todos temos que ter, uma consciência social coletiva, mas é uma readaptação. Notamos também que há já um crescimento significativo do desemprego, da taxa de desemprego em Guimarães, do país, e isso também trará aqui alguns problemas de foro mental também. Quais são os principais problemas que poderemos já identificar ou prever que venham a acontecer com esse aumento do desemprego? Pois, nós já nos percebemos disso, aliás, já até no passado, nos nossos programas, várias vezes falámos sobre isso, era expectável, tendo em conta algumas emergências do passado, algumas crises sociais e económicas que nós passámos, estas consequências económicas da pandemia estão a ser sentidas já em todos os lugares, mas aqui em Guimarães já houve alguns relatos e algumas notícias, não é? Foi mesmo de facto noticiado, que as empresas têm demitido vários funcionários na tentativa de salvar os seus negócios, já ouvimos também algumas foram forçadas a fechar totalmente, portanto isto tem consequências muito complicadas a nível psicológico, a nível mental, a saúde financeira, o facto de como é que nós podemos cuidar da nossa família, não é? Dos nossos filhos, é algo que mexe significativamente na nossa saúde psicológica, que se traduz pelas questões depressivas, pelas questões ansiosas, por alteração do corpo, por somatizações. Nós vemos que o homem muitas vezes somatiza, quer dizer, é o corpo que diz que algo não está bem, seja pelas dores no estômago, às vezes as dores musculares, dores de cabeça, que advém precisamente por aí. Estas, se calhar, no momento também, relativamente ao que questionou da parte económica, é o que mais, de facto, o que mais necessário. Daí que nós falámos também disso, nós temos que aprender com o passado, com as emergências do passado, nós sabíamos que isto ia acontecer e deveria haver um apoio mais objetivo naquilo que é o apoio da saúde mental em relação aos casos, não especificamente em relação à parte económica, que
também, e espero que sim, sobretudo o que vai acontecer nos próximos tempos, mas também do Foro da Saúde Mental. É emergente, nós temos planos nacionais, nós temos planos internacionais, nós temos mais gente interessada a trabalhar estas áreas, porque isto nós sabemos que vai acontecer e vai continuar a acontecer, não acho que tenha terminado. Falamos disso em consultórios abertos anteriores, mas será importante voltarmos a lembrar que todos temos um papel a desempenhar nesta proteção da comunidade, na proteção de todos, identificando eventualmente alguns sinais de pessoas que estejam com graves problemas, de foro mental também, e tentando ajudá-las nesse sentido. O que é que podemos, o que é que devemos fazer? Que sinais é que temos que estar alerta para podermos agir e, eventualmente, até identificar as pessoas e conduzi-las até a um serviço mais indicado, mais profissional? Pois, as pessoas têm que estar muito alerta e muito em consciência naquilo que são os sinais e sintomas que eventualmente possam sentir. Também é verdade que muitas vezes não somos nós o doente, a pessoa que está por ela, quem está ao nosso lado, que diz que estamos muito mais irritáveis, com pouca paciência, com uma baixa tolerância à frustração, por tudo e por nada, a pessoa dispara em todos os sentidos, portanto pode haver um elevar desta ansiedade que de facto é extremamente típico, ou então questões mais depressivas, em que a pessoa não apetece falar para ninguém, não quer sair para lado nenhum, custa imenso trabalhar, custa ouvir os filhos, custa ouvir a mulher, o marido, tem baixa tolerância à luz, ao barulho, é outro sintoma muito típico, não falamos muito nisto, não é um sintoma que se ouça muito, mas a questão da tolerância ao barulho é um dos sintomas típicos desta parte depressiva, a pessoa não consegue ouvir barulhos, incomoda qualquer tipo de barulhos, estarem atentos a isso, estarem atentos aos pensamentos negativos, sobretudo às questões mais suicidas, às vezes podem ser suicidas mas de morte, se eu morresse não havia mal nenhum, se Deus me levasse, portanto ouvimos às vezes expressões que não têm a ver com e se eu me matasse, ou eu já pensei em fazerem acontecer, mas em relação à morte, é importante falarem com alguém antes de chegarem até um profissional de saúde, falarem com o familiar, falarem com um amigo, e se isto não conseguir, se não for uma questão às vezes de solidão, de medo em relação à doença, de medo em relação ao futuro, pela fase negativa que possam estar a passar em relação aos trabalhos, em relação à parte económica, aí têm que ser direcionadas para os serviços de saúde. O médico de família é sempre uma das portas que podem recorrer. Nestas alturas a questão dos centros de saúde não está muito complicado o acesso, mas seria por aí para terem acesso aos psicólogos, aos psiquiatras, a nível dos hospitais, e aí devem de facto recorrer quando existir estes sintomas e sobretudo uma exuberância dos mesmos. E estratégias para manter uma saúde mental? As estratégias, em termos gerais, não é? Isto relembrando, nós falámos imenso sobre isso nos vários consultórios abertos. Se calhar aquele que me lembra e que eu falo sempre muito tem a ver com esta questão do isolamento. Apesar de não estarmos em período de confinamento, estamos num período com algumas restrições. Portanto, o ficar em casa, temos que ficar mais em casa, temos que nos isolar mais dos nossos amigos, da família alargada, e eu sei que isto custou muito, não é? E aliás houve alguns focos infecciosos precisamente por aí, mas esta questão foi muito complicada por ter sido extremamente radical para a grande maioria das pessoas, traduziu-se mesmo numa mudança social e importa se calhar reformular que este distanciamento social para distanciamento físico com alguma interação social, não é? Não quer dizer que seja um distanciamento emocional, portanto os telefonemas, as videochamadas, é importante que as pessoas se mantenham ligadas com as outras pessoas, com os seus amigos, pegarem no telefone, serem proativas também, serem elas a pegar no telefone, ligar com as pessoas, a perguntar se está tudo bem, a falar sobre o tempo, a falar sobre uma notícia, não tem que ser necessariamente sobre estas questões negativas. Manterem-se com as rotinas diárias, seja uma rotina que passe por casa, seja uma rotina que passe pelos trabalhos, mas mesmo para os pais e os miúdos que estão em confinamento, isolamento profilático, é importante isso, é importante essas rotinas. Os miúdos, se tiverem aulas online,
fantástico, que obriga também que haja para eles esta rotina que tem que haver. Mantermos-nos ativos, comer bem, é importante esta questão da alimentação saudável, a questão do exercício físico, manter dentro do possível aquilo que é a prática do exercício físico, com estas restrições, mas também muita atenção em relação ao sono, não é? A importância do sono é muito importante, subvalorizada, mas atenção muito importante para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. E se calhar assim, por fim, atenção às notícias, não consumam as notícias todas sobre a Covid a todo momento, a toda a hora. O aconselhado é que seja 1 ou 2 vezes por dia, com fontes fidedignas, portanto idóneas, em que possamos de facto acreditar naqueles números, acreditar naquilo que nos é dito e também manter-nos positivos em relação à vida. Hoje, o Dia Mundial da Saúde Mental. É importante manter-se uma boa saúde mental. O quanto isso influencia a vida de uma pessoa, Emanuel? Claro, é tão importante que existe um dia mundial, não é? Não é um dia regional, não é um dia nacional, é um dia mundial e que já existe há muitos anos. Que a Organização Mundial de Saúde comemora todos os dias 10 de outubro, não é? O Dia Mundial da Saúde Mental, e todos os anos há um tema, uma temática, já foi sobre os idosos, sobre o estigma, sobre o suicídio, enfim, sobre os adolescentes, as crianças adolescentes, todos os anos há uma temática e com essa temática tenta-se de facto alertar a população mundial sobre esta questão da saúde mental, particularizando os temas, se for sobre o suicídio, alertando sobre os sinais de suicídio, sobre o que é que eventualmente se pode fazer. Esta questão da literacia para a saúde mental é muito importante, não é? Que as pessoas tomem contacto com a linguagem, tomem contacto com esta informação, o que é normal, o que não é normal, o que podem fazer elas próprias, o que podem fazer elas com amigos, quando têm que recorrer ao médico de família ou quando têm que recorrer ao técnico especializado em saúde mental. Portanto, isto é importante cada vez mais falarmos sobre isso, daí que eu considero este tipo de programas como fazemos importante, que para de facto falarmos sobre isto, desmontarmos uma série de coisas, então é muito importante. Portanto, não há saúde, e o lema é este, não há saúde sem saúde mental, o lema é este. Se eu posso estar bem fisicamente, mas se eu não estiver bem mentalmente, psicologicamente, eu não estou saudável. Portanto, não há saúde sem saúde mental. E este ano comemora-se o Dia Mundial de Saúde Mental a 10 de outubro, não é? E o tema que a Organização Mundial de Saúde pôs como mote foi saúde mental para todos. Maior investimento e maior acesso. Isto é extremamente pertinente, não é? Nós sabemos que tem sido uma das áreas que tem tido pouco investimento ao longo de muitos anos. Não é investimento nos recursos, não é investimentos económicos, não é investimentos profissionais, não há. E o acesso, como sabemos, é um acesso difícil, é um acesso limitado, é um acesso que está muito constrangido porque há poucos profissionais a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde. Estamos sobrelotados, não é? A consulta está a abarrotar, somos poucos para muita gente e lembre-se de Eliseu que isto é uma área que requer muitas consultas, não é algo que nós possamos numa consulta ou duas de facto ver um doente e dar uma alta a seguir, é algo que precisa de ser tratado no tempo, é algo que precisa de ser visto com uma frequência que devia ser uma frequência, eu já não diria ideal, mas possível. E de facto, em quase nenhum centro público, hospital, centro de saúde, isso está a acontecer porque não existe essa possibilidade, seja a nível dos psicólogos, seja a nível dos psiquiatras, e seja a nível da consulta, seja a nível do internamento, e falamos até de outras áreas também importantes, a terapia ocupacional, os enfermeiros, nós temos várias áreas que estão associadas também à saúde mental que são muito importantes também trabalharem e também existirem para todos funcionarmos e todos podemos dar então este maior acesso e os tratamentos que as pessoas de facto conhecem. Pronto. Eu acho que este ano, este dia é celebrado no momento em que as nossas vidas foram de facto significativamente alteradas, não é? Com a consequência do Covid-19, e estes últimos meses trouxeram estes desafios que acabámos de falar, não é? Já viu?
Tivemos os profissionais de saúde que prestaram os serviços em condições super difíceis, super complexas, novas, sem saber muito bem o que é que vamos fazer e tivemos que nos reinventar, nos redefinir, não é? Com o próprio medo de ir trabalhar e termos que trabalhar e vamos trabalhar, mas de poder trazer o vírus para casa e poder infectar os familiares. Os alunos que tiveram que se adaptar às aulas à distância, ao modelo totalmente novo, à implementação de determinadas plataformas, pouco contacto com os colegas, pouco contacto com os professores, tudo muito preocupado com o futuro. Lá está, os trabalhadores começaram a ver os seus meios de subsistência muito ameaçados porque deixou de saber encomendas, viemos para casa, não se vendeu, não se consumiu. Também houve aqui alguma questão que também Portugal também foi abrangido, mas noutros países verificou-se muito que é o grande número de pessoas presas na pobreza, não é? E já em meios humanitários muito frágeis ou com muita pouca proteção, ainda mais contra a Covid. Portanto, e para as pessoas com condições de saúde mental já existentes e pré-existentes, muitas das quais já estavam muito isoladas, não é? E nós não precisamos aqui de ir muito longe, nós aqui, se pensarmos aqui na nossa área geográfica, vamos falar, por exemplo, da área de Mondim, não é? Da área de Basto, aliás, não é Mondim, das áreas de Basto, seja Sorico, Cabeceiras, Mondim, por aí, portanto, mais socialmente isoladas, se calhar as pessoas ficaram, e sem falar da dor que muitas pessoas sentiram em perder os seus entes queridos, numa altura onde as pessoas nem se podiam despedir, não é? Lembra-se dessa altura, não era possível. Depois foi possível algumas pessoas nos funerais, mas não são com o ritmo, a parte cultural que nós estávamos de facto habituados. Isto é muito complicado a nível mental, não é? Da saúde mental. Vou só acrescentar que nesse estudo que citou, neste programa especial dedicado ao Dia Mundial da Saúde Mental, vem a referência que dos investimentos dos países na saúde, só cerca de 2% são relacionados com a saúde mental. 2% dos orçamentos dos países para a saúde, só esse montante, esse valor, 2% é para a saúde mental. Portanto, poderíamos aqui, perto do final desta nossa conversa e deste consultório aberto, apelar a que as pessoas invistam literalmente mais preocupação, pelo menos, com a saúde mental. Nem mais, o tal mote sem saúde mental não há saúde, não é? É muito importante nós termos isto em conta para qualquer um de nós. Portanto, tudo aquilo que nós devemos fazer para prevenir, porque muitas vezes, e esmagadora maioria de muita coisa nós conseguimos prevenir, por exemplo, no caso das depressões, algumas situações também de perturbações da ansiedade, daquilo que nós podemos fazer para prevenir e naquilo que também podemos fazer para ter o acesso. Portanto, é importante também, o que vou dizer, é importante que as pessoas percebam que em 100%, 2% é dedicado à saúde mental. Não chega rigorosamente para nada, quer dizer, não há técnicos, não há especialistas, não há pessoas que de facto possam, para além do resto, porque depois é muito mais do que isto, não é? Que se possa dar o tratamento que temos que dar, para podermos trabalhar as coisas até da prevenção. Já nem falo do tratamento, porque se eu prevenir, e se eu conseguir com pessoas, e trabalhando nos cuidados de saúde primários, não é? Nos centros de saúde, se as pessoas para não deprimirem, não chegam à parte do tratamento, mas isto é preciso investir. Mas isto temos que ter programas nas escolas e temos que ter programas nos trabalhos. Hoje em dia já é algo já se começa a olhar para isso, não é? E há a figura do psicólogo do trabalho que também está a trabalhar muito estas questões dos riscos psicossociais, dos burnouts e tal, porque depois leva a que as pessoas faltem imenso, que as pessoas estejam de baixa, que as pessoas consumam medicação, que as pessoas metam as reformas antecipadas, as incapacidades. Há toda uma série de consequências que, se olharmos para isso objetivamente, ficava-nos muito mais barato investir logo aqui na base. Portanto, eu acho que este apelo fica este apelo para esta sensibilização a quem de direito e que tenha o poder para, de facto, para se investir na saúde mental. E acho que, Eliseu, a questão também do estigma, muito importante, porque estamos a passar uma fase, sobretudo naquilo que é da Covid-19, desmontarmos isso. É importante também o papel da comunicação social para alertarmos as pessoas, para tratarmos da maior normalidade possível e com todos os cuidados possível também. E com alguma tranquilidade. Podemos deixar também esse apelo para que, com a tranquilidade possível, todos juntos Isso. ultrapassemos esta fase
das nossas vidas coletivas. E Manuela, muito obrigado por este momento, por esta conversa à volta da saúde mental, importante para o momento em que nos encontramos, no momento desta pandemia da Covid-19 e com um aumento substancial do número de casos na nossa região, que vai alterando as nossas vidas e Uhum. este programa, talvez, e acredito que sim, ajuda as pessoas a perceber um pouco melhor como lidar com tudo isto que nos está a acontecer. E Manuela, muito obrigado pelo contributo, por esta nossa conversa. Obrigado, eu, Eliseu. É sempre um gosto falar destas coisas e ajudar naquilo que for possível. E em breve voltaremos a falar. Muito obrigado. Obrigada. Convido-os a subscreverem já agora o canal do YouTube do Mais Guimarães e a visualizarem os programas, os consultórios abertos que realizamos com Emanuela Lopes, psicóloga no Hospital Senhora da Oliveira Guimarães. Sigam-nos também na nossa página no Facebook, acompanhem o trabalho do Mais Guimarães em maisguimarães.pt, onde está a atualidade guimaranense. Obrigado por estarem desse lado e cuidem também da vossa saúde mental neste período histórico da nossa vida pessoal, da nossa vida coletiva. Obrigado, uma boa tarde e fiquem todos muito bem.